Olá pessoal, bom dia, tudo bom? Esse é o Socorro Terapêutico, é terapias complementares. Eu sou Maria do Socorro e hoje eu quero te contar a minha história. Por que eu sou terapeuta? Por que eu vim parar nesse meio, nesse caminho? Há alguns anos, é um pouquinho longa a história, eu vou tentar resumir aqui da melhor forma possível para que vocês entendam como se torna uma terapeuta na maioria das vezes. Nem sempre tem que ser assim. Então, em 2014, eu tive uma filha. Essa filha nasceu com uma deficiência, tá? Uma deficiência mental. Ela nasceu com paralisia cerebral e com miopatia congênita. E isso me fez sair de um trabalho comum, né, como todas as outras pessoas aí que trabalham em suas funções dentro dessa metrópole. Eu estou aqui em São Paulo e isso fez com que eu trilhasse, a partir desse momento, uma outra jornada. Então, eu comecei a me dedicar a ela, e essa dedicação a ela fez com que me despertasse mais a minha espiritualidade, que fizesse com que, paralelo a todo o conhecimento, a toda a busca que eu estava para entender, para buscar ajuda, tudo isso foi fazendo com que eu buscasse esse caminho de um tratamento, de uma particularidade em termos o que eu acreditava, como eu queria ajudá-la. Então eu comecei com o Reiki, eu comecei como reikiana, trabalhando as energias do Reiki junto para ajudá-la. Depois eu fui fazendo cursos e mais cursos. Para quê? Para que eu me tornasse uma mãe que pudesse ajudar a Mariana não só no plano físico, mas também no plano material. E isso, ao decorrer dos anos, eu fui despertando cada vez mais para que esse caminho ele fosse mais amplo, mais expansivo, para que a ajuda não ficasse ali só em torno dos remédios, só em torno de medicação, da questão do diagnóstico dela, e que ela pudesse ter uma qualidade de vida melhor. Então, essa jornada me fez, durante 15 anos, trilhar um caminho onde eu fui me descobrindo mais como mãe, mais como pessoa, e descobrindo também as minhas habilidades. E nessas habilidades eu passei a me dedicar boa parte do tempo, né, que me sobrava ali diante dos cuidados entre hospitais, internação, e todo esse processo fez com que eu trouxesse para a vida da Mariana a cromoterapia, o Reiki, até mesmo a massagem, porque muitas vezes diante da quantidade de medicamento que ela tomava, ela também tinha muita retenção de líquido, e a massagem ela começou a ajudar ela também. Então esse processo ele durou, como eu já falei, foram 15 anos, e nesse tempo todo, né, eu fui me melhorando, fui buscando cada vez mais ajuda, cada vez mais conhecimento. Aí, num determinado momento, eu conheci a medicina tradicional chinesa, que é a base do meu conhecimento. A medicina tradicional chinesa, ela tem 8 pilares. Dentro desses pilares, nós trabalhamos com a parte física, com a parte mental, a parte emocional. Nós temos meios de ajudar as pessoas
dentro desse processo do adoecimento. Por quê? Para a medicina chinesa, o adoecimento, na verdade, é um desequilíbrio. Então, por isso que a gente não usa muito o termo cura, porque na medicina tradicional chinesa a gente entende como equilíbrio e desequilíbrio. Dentro desse processo existe a questão do antes do nascimento, depois do nascimento, algo que você já traz hereditário, algo que você tem como crônico ou algo que tenha como agudo, mas todo esse contexto, o olhar ele vai ser sempre para uma questão entre equilíbrio e desequilíbrio do ser. Depois tá, eu vou aqui dar um salto, né, na história, depois se alguém se interessar em saber mais detalhes, querer saber como que eu fiz como mãe, porque eu acredito que a minha experiência como mãe de uma criança deficiente possa servir, possa ser útil para outras mães. De que forma você pode ajudar o seu filho, de que forma você pode ajudar você mesmo quando você larga tudo, né, do mundo aqui fora, do seu trabalho, de você ter uma rotina comum e de repente você passa a ter uma rotina diferenciada. Então, de você se tornar altruísta na vida, pode ser de um filho ou de um outro ser ali da sua família. Eu estou falando na questão minha, porque a minha questão foi com a minha filha. Então, para que você possa, em meio a tudo isso, você não entrar em desespero, de você se isolar, de você ficar ali sozinho, de você buscar ajuda, porque eu fiz esse caminho, eu fui rasgando, né, o caminho de forma que eu fui aprendendo conforme as coisas foram acontecendo. Então, ao longo dos 15 anos da vida dela, paralelamente, eu fui cuidando de mim também como mulher, como esposa, como profissional. Todo esse conhecimento, toda essa bagagem, ela vem hoje trazer essa iniciativa de estar aqui conversando com vocês e aos poucos me colocar como terapeuta, porque eu fiquei durante muito tempo me perguntando de que forma eu poderia ajudar. E mesmo ainda lá atrás, quando ela era viva, eu já tive 2 consultórios, fazia a maior parte dos meus atendimentos presenciais mesmo, presencial, e aí ao longo da história, depois vem a questão aí da pandemia. Depois da pandemia eu fiz uma parada e para refletir, para saber que rumo que eu ia tomar, como que eu ia me colocar, né, como todo mundo que passou por essa situação no pós. E eu descobri que durante essa jornada toda eu precisei de me redescobrir depois dessa jornada, que eu queria fazer alguma coisa diferente e principalmente eu queria dar uma pausa para cuidar de mim. E durante esses 2, 3 anos eu parei para cuidar de mim. Por quê? Porque esse processo, ele é um processo muito forte, ele é um processo muito profundo, ele envolve toda a família, ele envolve o seu casamento, ele envolve os seus filhos, caso você tenha outros filhos, muitas vezes ele envolve separação, então morte, renascimento, são muitos os focos, são muitas as feridas que precisam ser trabalhadas, que precisam ser curadas. E dentro desse contexto amplo, profundo e muito complexo, estamos nós como seres humanos. E diante dessa complexidade toda, eu escolhi ajudar, eu escolhi fazer da minha história, eu escolhi fazer do meu trajeto, do meu conhecimento até agora,
de ajudar, de servir, de ser útil. Então, para você que está numa caminhada, para você que está sendo altruísta na vida de alguém e que você também precisa de ajuda, que você também precisa olhar para você, que você necessita de cuidados terapêuticos, cuidado físico, cuidado emocional, todos esses cuidados energéticos, porque tudo começa no campo energético e depois vai passando para o corpo físico. E quando você se percebe, muitas vezes a gente se percebe através de sintomas. E esses sintomas faz com que você se veja adoecido. Por quê? Essa mentalidade que nós temos aqui no Ocidente é sempre olhar para a questão doença, remédio, doente e a doença. E existe essa outra forma de olhar, né, ocidentalmente falando, é dessa forma, mas no Oriente você consegue olhar para essa questão de forma equilíbrio e desequilíbrio, e não necessariamente tudo precisa de remédio, sabe? Um remédio químico, um remédio que de repente vai causar um outro dano, um outro efeito colateral que você mesmo não vai dar conta de processar. E para isso eu trouxe um pouquinho assim do conhecimento das terapias complementares, para que você saiba, se você não sabe, se de repente é a primeira vez que você está ouvindo falar sobre esse tema, que você possa encontrar ajuda. E como que hoje eu trabalho com isso? Hoje eu trabalho com a medicina tradicional chinesa, eu trabalho com a acupuntura, eu trabalho com a massagem, eu trabalho com as ventosas. Para as ventosas a gente usa esse aparelhinho aqui, isso aqui é uma ventosa. E esse gatilho aqui, ele faz uma sucção, pode ser feito a massagem, pode ser feito em pontos de acupuntura, nos meridianos, que são canais, né, energéticos, que não visível ao olho nu, mas que você sente o efeito no corpo físico. Esse outro copinho aqui, isso aqui também chama ventosa, é uma ventosa de vidro, ela é trabalhada quente para alguns desequilíbrios de frio, né? E tudo isso é feito após uma anamnese profunda, uma conversa que dura ali por volta de 1h30 até 2 horas, dependendo da situação. E depois disso é decidido qual o tipo de tratamento que eu vou fazer, qual o tratamento que o seu corpo, que as suas emoções, que as suas energias estão precisando ali naquela hora. Depois eu tenho um trabalho também que é feito tanto online quanto presencial, que são as mesas radiônicas. Então eu trabalho com a radiestesia e a radiônica. Trabalha-se com um pêndulo e eu tenho aqui, por exemplo, uma mesa. Essa é uma mesa para trabalhar as questões das emoções, as questões do ego, sofrimento que você tem, que você não consegue com outros meios. É feito uma pesquisa, essa pesquisa eu faço com gráficos. Aqui eu tenho muitos gráficos, muitos, que eles vão ser abrangentes para que em vários temas da vida você possa ser ajudado. Esse processo é feito em 3 meses, não é uma coisa que eu vou fazer rápido, vou fazer aqui um processo e você vai rapidamente ficar bem. Não, lembre-se que nós estamos falando de histórias de vidas, histórias da sua vida, da minha vida, da vida de muita gente que está passando por morte, por sofrimento, por separações. Então são processos longos, processos que requer muita atenção, muito delicadeza, e que a gente venha trabalhar nos detalhes de tudo isso.
E uma outra coisa, se você está longe, se você está em outra cidade, se você está em outro país, mesmo assim você quer ajuda, então a gente pode usar o recurso de trabalhar com a radiestesia e a radiônica. A gente pode trabalhar também com a apometria. A apometria também pode ser feita à distância. Para isso tem uma mesa também que é trabalhada, tem todos os detalhes que entra. Aqui eu estou só mostrando um pouquinho para você saber como que eu faço esse trabalho, tá? E esse trabalho ele pode ser feito tanto à distância quanto presencial. Essa outra mesa aqui, eu trabalho com o reiki à distância, usando os símbolos, usando foto das pessoas, dos animais também, porque eu faço um atendimento para a família toda. E como que você entende a família? Você, seu marido, seu filho, seu bichinho de estimação. Porque quando uma casa adoece, adoece todos os componentes da casa, até as plantas adoecem. Então, assim, quando nós estamos trabalhando no plano da energia, no plano psíquico, é esse plano sutil que acaba todos nós participando daquela energia, daquele ambiente. Muitas vezes isso reflete nas crianças, reflete nos animais e reflete também nas plantas. Então, eu tenho como ajudar de forma que, independente se você está presente aqui em São Paulo ou se você está em outra cidade, o importante é você entender que se você está dentro de um contexto de dor, de sofrimento, de morte, que você está perdido na sua questão profissional, que você perdeu o entusiasmo, não está achando mais sentido na sua vida, principalmente depois desses eventos, a terapia, ela pode te ajudar. Então, assim, as terapias naturais, as terapias energéticas, e essas terapias, elas podem sim te ajudar, de acordo com aquilo que você busca, de acordo com aquilo que você precisa, de acordo com aquilo que você se permita, se você se permita conhecer. E eu quero deixar aqui para vocês uma dica. Uma não, na verdade são 5 dicas para que, independente se você possa hoje, se você está em condição financeira, se você está com problemas no trabalho, enfim, o meu objetivo aqui é contar para você que, independente da sua história, independente das suas dificuldades, que eu estou aqui como terapeuta para te ajudar, para te auxiliar, para te amparar com as terapias, com o conhecimento, com a experiência, que de alguma forma você possa encontrar o seu caminho, aquilo que é melhor para você, mas que você se permita buscar ajuda. A primeira dica que eu tenho para você é criar hábitos. Eu fiz aqui uma colinha, tá, gente? Ó, criar hábitos com rotinas de autocuidado. E o que é isso? Para você criar um hábito bom, para você criar uma rotina boa, você precisa escolher você. Então, o que você vai fazer? Você pode, por exemplo, eu vou começar com uma coisa assim super simples. Você pode, quando você for tomar o seu banho, você pensar que você pode tomar um banho extra para que você, além de limpar o corpo físico, que você possa tomar um banho de ervas. Por exemplo, uma erva que você pode tomar banho e que não vai te causar nenhum tipo de problemas, e é uma erva que vai ajudar você no campo mental, para você acalmar os pensamentos. Muitas vezes está com a energia baixa, uma energia negativa, os pensamentos não estão favoráveis, não estão ajudando, para que você consiga tomar um banho de alecrim. Como que é feito esse banho? Você simplesmente vai colocar lá 1 litro de água para ferver e você vai colocar umas 3 colheres de sopa dentro dessa água fervendo, vai abafar, vai coar, e depois do seu banho de limpeza, você vai fazer esse outro banho, vai jogar da cabeça aos pés, e você, nesse momento, você vai fazer uma oração de agradecimento. Não vai pedir nada, sabe por quê? Porque independente do que você está
enfrentando, você agradece por você estar vivo, por você estar nesse planeta, por você estar ouvindo o que eu estou te falando, por você ter esse celular onde você está conectado a mim. Então agradeça por tudo que você tem, que o ato do agradecimento faz com que você aumente a sua frequência. Junto com esse banho que você tomou, você vai dormir melhor, de repente você vai ter um sonho, de repente vai vir uma ideia para você e as coisas vão colocar ali naquela direção onde tem que ser o seu caminho, tá? A segunda, e isso, ó, eu faço esse tipo de trabalho também, porque eu faço um banho de ervas que eu vou trabalhar junto com os atendimentos. Então, eu vou escolher a erva que vai ser melhor naquele momento para você e vou orientar você quantas vezes, como e em que momento melhor que você vai fazer uso dela, tá? Por isso que eu estou te indicando isso. Uma outra dica para você, a segunda, se organizar antecipadamente. Por quê? Às vezes você fica aí reclamando da vida, você tá reclamando que nada dá certo ou que você perdeu uma oportunidade. E o que que acontece com isso? A falta de foco. Se você quer fazer alguma coisa, foque naquela coisa que você quer fazer, antecipe o que você quer fazer no dia anterior. Por exemplo, nas 3, 4 horas anteriores, o que você vai fazer? Separa a roupa, separa um calçado, confere a bolsa, vê se tem os documentos. Isso vai fazer com que você se programe, se organize, que você consiga ter uma noite mais tranquila de sono e no dia seguinte as coisas vão dar certo para você, tá? Terceira dica que eu vou dar para você: se dar tempo e escolher você. Por exemplo, aonde que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer e por que que eu vou fazer isso? Se você estiver num período, por exemplo, se você estiver em transição, se você quer mudar, eu vou ficar nesse trabalho, eu vou para o outro, eu vou morar nesse lugar ou eu vou para um outro. Pare, se dê um tempo. Vá refletir. Tira 5, 10 minutos, coloca uma música clássica se você gosta, se você não gosta, coloca uma música de uma vibração que possa te ajudar, um mantra, e coloque para o universo qual é a sua intenção, o que você escolhe, porque você precisa se comprometer. Se você escolhe, você tem comprometimento. Se você não sabe o que quer, porque você não quer se comprometer. Então, essa dica é para quem quer se priorizar. Se dar o tempo é você se priorizar, porque é muito fácil a gente falar que está tudo confuso, está tudo difícil, nada está dando certo. Mas por que não está dando certo? Qual é ou quem é a prioridade da sua vida? Então, fica atento e presta atenção nesse detalhe. A quarta, atenção para os fatos e as coisas ou pessoas que estão roubando o seu tempo. Olha o que está acontecendo aí na sua vida. Por que que você está dando tanto tempo ao que não tem tanta importância na sua vida? Por que que você está gastando tanto tempo com determinadas pessoas, determinados lugares? Por que você está fazendo isso? Quando terminar o seu dia, faz uma reflexão do que você fez, do que deu certo, do que não deu certo, e por que deu certo e por que não deu certo. Essa é uma dica para que você tenha um autocuidado com seus pensamentos, com os seus sentimentos e as suas atitudes. Para onde você está direcionando? Essa é a questão. Isso chama-se autocuidado. Autocuidado do pensar, do sentir e do agir. E mais uma dica: respeitar o seu tempo, se respeitar, escolher ter tempo de qualidade, escolher estar com pessoas com tempo de qualidade. Por que disso? Porque tudo que você tem é o tempo. Então o tempo
é algo precioso. E como você está gastando essa preciosidade que você tem? E aí a gente volta lá para as questões onde eu comecei, contando a minha história, falando da minha vida e como que eu gastei o meu tempo precioso perante um desafio tão grande na minha vida. Como foi que eu consegui chegar até aqui? Como foi que eu consegui esse conhecimento? Como que eu consegui a experiência? Qual foi a minha postura diante da vida quando a vida me colocou numa prova difícil? Quando a vida me colocou numa prova desafiadora? Como mãe, como mulher, como esposa, como filha, como irmã, como pessoa nesse mundo, qual foi a diferença? E qual é a diferença que isso faz na minha vida até hoje? Então, se você está passando por algum processo profundo, complexo, que tirou você completamente daquilo que você tinha no passado, daquilo que você acreditava que era seguro, que era o melhor para você, aí de repente aconteceu um fato e mudou tudo. E recentemente, né, pode-se dizer recentemente, aconteceu esse algo, esse fato que abalou o mundo inteiro, a estrutura de todos nós aqui no planeta mais uma vez. E como você está hoje? Você está precisando das terapias complementares ou não? Você acha que as terapias elas podem sim te ajudar? Você está disposto a se comprometer com você e fazer uma escolha onde você receba esse benefício, que você receba essa ajuda para que você se descubra a melhor versão de você mesmo? Eu quero agradecer a cada um de vocês que prestaram atenção, que ouviram, que fez sentido para você. Se você está aqui, não é por acaso. Então eu quero ser muito grata. Um beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima.